tarde, Fernanda. Muito bom voltar a falar com você. Muito bom voltar a trabalhar. Uma boa tarde, um grande abraço pro Venê, pro Pedrosa, pro pessoal de casa. E eu voltei indo ao CT do Vasco hoje pela manhã, o último treino antes da estreia do time na Copa do Brasil. Teve também a apresentação do zagueiro argentino Manuel Capasso, de 26 anos. Antes dessa apresentação, o diretor de futebol do clube, o Paulo Brax, deu 3 informações importantes. Ele não quis que a gente gravasse esse bate-papo que ele teve com a imprensa. E ele trouxe para a gente 3 assuntos. Vou colocar aqui na ordem que ele conversou com a gente. Primeiro, Thiago Rodrigues não participou do treino hoje. Ele negocia sua saída do Vasco. Vai ser feita essa transferência, só que o dirigente não quis revelar para qual clube que o Thiago Rodrigues está indo, ou pelo menos por enquanto está negociando. Sobre o Paulo Henrique, lateral direito do Atlético Mineiro. Paulo Brax diz que o jogador chega nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, vai realizar exames médicos e, sendo aprovado, dando tudo certo nos exames, ele assina contrato até o final do ano com o Vasco. E aí já seria o 12º jogador contratado para essa temporada. O dirigente disse que o clube não para por aí, o elenco não está fechado. O terceiro assunto, talvez até o mais importante, o mais impactante, sobre o jovem Andrei, volante, revelação do clube, vendido ao Chelsea. Paulo Brax disse que desde que ele foi vendido, o clube já sabia que teria dificuldades do Andrei para ele conseguir o visto de trabalho para jogar na Inglaterra, e o Vasco vinha atento, monitorando esse caso. Segundo Paulo Brax, há no contrato entre Vasco e Chelsea uma cláusula que exigia que o Chelsea notificasse o Vasco caso o jogador não conseguisse esse visto de trabalho. Isso foi feito, o Chelsea notificou o Vasco, que abriu então negociação com o clube inglês e com o staff do jogador para o Andrei voltar a defender o Vasco da Gama agora, já nessa temporada. O Paulo Brax deixou claro que o Andrei está de volta ao Vasco, vai jogar no Vasco. Não está certo. Ele disse que não há no contrato uma prioridade, mas que ele entendia que existia assim uma preferência do Chelsea para fazer essa negociação com o Vasco, já sabendo que outros clubes brasileiros estão interessados no Andrei. Então agora o Vasco negocia com o Chelsea e com o Andrei e vai tentar então o retorno dessa promessa, dessa joia vascaína. Fernanda. Muito bem, Flavinho. Tem uma polêmica, o Big Boy? Sem polêmica, Pedrosa? Não, é só para deixar claro para o pessoal de casa, como o Flávio Vinick deixou muito bem explicado, prioridade contratual não é notificação. Notificação é o seguinte, olha só, Vasco, não conseguimos o visto de trabalho do Andrei, o Andrei pode voltar ao futebol brasileiro e, inclusive, o Palmeiras está em negociações avançadíssimas para contratar esse jogador. Ele não volta pro Vasco? A chance é mínima, mínima. Por quê? Porque o Steph, o Chelsea já estão negociando com o Andrei voltou para o Rio de Janeiro e vai ter uma reunião hoje, inclusive, para definir esse futuro. Voltar para o Vasco hoje, Fernanda, é a última chance. É a última hipótese do Andrei. E deixa claro novamente, notificação não é prioridade contratual. Prioridade contratual é assim, Fernanda, tu quer vir pro meu time, você tem uma prioridade contratual comigo. Eu quero exercer essa prioridade. Você vai vir pro meu time porque isso está no contrato. Notificação é, Fernanda vai voltar pro futebol brasileiro. Olha, eu tô voltando, hein? Mas isso não quer dizer que eu vou pro seu time. Então, prioridade não é notificação. Isso precisa ser deixado muito claro pro torcedor. É basicamente Flamengo e Michael, pelo que eu tô entendendo. Lembra que eu expliquei recentemente? Lembro. É como num... eu fui casada com uma pessoa, me separei, fui morar em outro país, aí eu vou curtir o carnaval. Uhum. Quando eu tenho prioridade, eu vou ter que curtir o carnaval com aquela pessoa. Mas quando eu tenho que só notificar, eu falo, aí fulano, tô indo, vou lá no camarote. Só que não me apurrinha, não. Gostei da analogia. Tá bom? É exatamente isso. Gostei da analogia. Ninguém tá mentindo, não. É isso, né? Só tem que deixar claro. Não existe... Gente, bota o Flavinho aqui. Bota o Flavinho. Peraí, cadê o Flavinho? Não existe prioridade contratual. É notificação, não é prioridade contratual. Cadê esse barulho? Flavinho, é um trem que tá passando aí, Flavinho? Tem trem aí perto? Tem algum trem? Esse barulho é de trem, não é? É o trem do Amapá. É o trem vindo do Amapá, ó. Tá passando aqui pra ir pra Brasília. Só se for o trem bala. Flavinho, muito obrigada, tá? Bom descanso pra você, um beijo. Adorei tê-lo de volta aí, viu? Beijo, Flavinho. Você é fera. Fala, minha rapaziada. Então, como vocês puderam ver aí, eu vou explicar um pouquinho melhor, de uma forma muito mais clara, assim,
que eu até usei lá no grupo do canal para explicar, que é o seguinte: digamos que você está em São Paulo e você tem um contatinho lá em São Paulo. E aí, só que você é carioca, você mora no Rio de Janeiro e você vai voltar para o Rio, você vai namorar com uma pessoa que é daqui do Rio de Janeiro. Para esse contatinho lá de São Paulo, você chega e fala assim: olha, eu vou voltar para o Rio de Janeiro, eu vou morar lá e eu vou namorar por lá. Só que um dia, se eu terminar, eu vou te avisar, porque eu volto para São Paulo para ficar com você e só com você. Isso é uma prioridade, porque esse cara tá falando, ou essa moça tá falando, que se terminar com a namorada do Rio de Janeiro, ela vai voltar para São Paulo e vai ficar com a pessoa, com o contatinho que ela prometeu, porque ela deu uma prioridade para essa pessoa. Essa pessoa é a primeira nessa prioridade e ela vai ser avisada que quer ficar com ela. Notificação é completamente diferente. Quando você dá uma notificação é o seguinte: olha, terminei, tô por aqui por São Paulo. Quem sabe a gente se esbarra. Isso é uma notificação. Então o que aconteceu entre o Andrei, o Chelsea, o Vasco e o Palmeiras, e tem outros times interessados também, é o seguinte: o Vasco foi notificado de que o Andrei não conseguiu visto de trabalho. Isso não quer dizer que o Vasco tem prioridade no Andrei. Não tem prioridade pelo Andrei. Prioridade é se o Vasco pudesse exercer essa prioridade e falar assim: ó, Andrei, volta. E que não teria outro clube ou outra possibilidade. Ou então, não queremos o Andrei. Então isso não é prioridade, isso é notificação contratual. O Andrei tem negociações avançadas com o Palmeiras. O Palmeiras está negociando inclusive diretamente com o Chelsea. E é essa a situação atual. Inclusive tem outros clubes como o Internacional e também o Atlético Mineiro observando essa situação e correndo por fora. Porque o Chelsea quer que o Andrei jogue a Libertadores. O Chelsea quer que o Andrei jogue num time que tenha estrutura também em relação à excelência. O Chelsea quer que o Andrei jogue num time que tenha um técnico de ponta que possa fazer ele evoluir. Pedrosa, e aí o Vasco é a última opção. O Vasco é a última opção nessa situação e não é só uma decisão do Andrei, porque, repito, não é prioridade contratual, é uma notificação que foi enviada para o Vasco da Gama e só. E o Vasco, malandramente, mas no papel dele, inclusive corretamente, falou. O Paulo Brax fala de negociação? O Paulo Brax solta alguma notícia para alguém? Não. O Vasco hoje apresentou o Manuel Capasso e nessa apresentação o Paulo Brax disse: olha só, nós fomos notificados e nós estamos tentando contratar o Andrei por empréstimo. Tentando não quer dizer que vai e não é prioridade. O que o Vasco deu de recado para a torcida foi: nós estamos tentando. Só para depois, caso o Andrei vá para o Palmeiras ou vá para outro time, não falarem que a gente não tentou. E aí, cara, o Vasco fez corretamente. Agora, essa informação de que o Vasco tinha prioridade, não existe prioridade contratual nesse negócio do Andrei com o Chelsea, com o Palmeiras, com o Vasco, não existe. Hoje o Palmeiras é o time mais forte, hoje o Palmeiras é o time que já está com essa negociação avançada, como informaram vários portais do mundo, como informou meu amigo Vene Casagrande, como a gente já tinha falado aqui durante a semana, como o Fabrício Romano também informou, enfim. Então essa é a situação que eu tenho para passar para vocês. Aí se o torcedor não conseguir entender com essa explicação aqui, me desculpa, cara, eu não vou ficar pagando pelo que as pessoas entendem ou não. Essa é a minha informação e eu vou continuar trazendo aqui sempre com muita apuração, com muita influência com as fontes que eu tenho dentro do clube, com outros clubes, porque eu não apuro só de um lado, eu apuro de vários. Então essa sempre vai ser a minha responsabilidade com vocês, essa vai ser sempre a minha priorização de trabalho. A verdade, se quer acreditar, se não quer, faz parte, irmão. Repito, na cobertura do Vasco tem milhares de pessoas extremamente qualificadas para falar de Vasco da Gama. Mas eu faço o que está ao meu alcance, o que eu apuro, e o que eu apuro para vocês, eu passo aqui tendo embasamento de acordo com a minha apuração. Nunca no achismo, nunca só na opinião. Opinião não existe sem informação. Informação não existe sem opinião. Uma nunca vai existir sem a outra. Elas andam lado a lado. Então, se a gente opina alguma coisa, a gente tem que ter embasamento. Então, é o que eu trago para vocês. A informação sempre vai pautar a opinião, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Um beijo e amanhã tem live de canal de pós-jogo aqui no canal do Pedrosa. Beleza? Vasco e Trem, assim que acabar o jogo, você vem pra live aqui comigo. Nós!